2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos. O item é o 5, diferentes ordens de espíritos, a partir da pergunta 96. Bem lá no inicinho do Livro dos Espíritos. Rosana, boa noite, Deus te abençoe e te guarde. Vamos lá, gente? Então, a pergunta número 1. Diferentes ordens dos espíritos. Que ordem é essa, né? Será que existe uma ordem hierárquica? Será como que funciona essa questão no mundo espiritual? Porque a gente tem essa questão na Terra. A gente olha para as pessoas e, ainda que aos olhos físicos, cada um começa a dar uma denominação diferente aí para as pessoas. Fulano é assim, fulano é assado, fulano está mais avançado, fulano está mais atrasado e por aí vai. Mas como que isso funciona na questão espiritual, né? Nas diferentes ordens. A pergunta 96. Os espíritos são iguais ou existe entre eles algum tipo de hierarquia? São de diferentes ordens de acordo com o nível de perfeição a que eles tenham chegado. Então, os espíritos são iguais? No estereótipo, também tem diferença. Mas ele aqui está dizendo que são diferentes à medida que eles vão se purificando, à medida que eles vão evoluindo, né? Então, ou seja, se eu tenho um espírito que já aprendeu algo que nós não aprendemos ainda, consequentemente, ele está onde? À nossa frente. Então, ele está em um local diferenciado do nosso. Semelhante não atrai semelhante? Então, nós, com aqueles que estão mais avançados, não vamos ter atração de permanecer naquele mesmo ambiente, né? Por quê? O nosso primitivismo ainda não faz com que a gente esteja junto desses. Por isso que muita gente fala assim, mas quando eu morrer, quando eu desencarnar, né, eu vou estar junto com Jesus? Olha, Jesus até gostaria de estar conosco, frente a frente, face a face. Mas isso não depende de Jesus. Isso é o estado de espírito em que nós nos encontramos. É o que nós vibramos. Então, a nossa vibração ainda é pesada, é densa. Ainda que a gente vá para uma região positiva, né? Porque a gente tem mania de, quando fala assim de denso e pesado, pensar só no umbral. Mas nós ainda somos densos e pesados. Tanto que nós somos o quê? Espíritos errantes, né? Quando a gente desencarna, nós vamos para a erraticidade, aonde existem espíritos que ainda erram. Tem um local, uma dimensão onde tem espíritos que não erram mais? Tem. Mas nós vamos para lá? Não. Né? Por quê? Porque nós ainda estamos com o nosso discernimento tão denso que a gente não consegue enxergar a sutileza dos demais, ainda que eles desejassem tanto que a gente os visse. Mas a gente não consegue, pela densidade que a gente carrega e pelas chagas que nós temos. E dentre nós, dentre os espíritos errantes, ainda assim existem outras classes, né? Porque a gente olha, se você for olhar pelas chagas, uns vão estar com as chagas mais fechadas, outros com chagas mais abertas, né? Um é mais orgulhoso, outro é menos orgulhoso, um é mais humilde, outro é menos humilde, e por aí vai, né? Então, existe muita diferenciação. E dentro da espiritualidade, não é diferente, né? Então, da mesma forma que existem as classes, os espíritos são diferentes da maneira que eles evoluem, assim como também tem aqueles que estão agora na densidade, falando de umbral, de maneira também completamente diferente, né? Tanto que umbral existem também as camadas, né? Quanto mais profunda,
Quanto mais próximo do núcleo da Terra, lembra? Nós já fizemos um estudo sobre isso. Quanto mais próximo do núcleo da Terra, e principalmente aquele lá no fundo, um umbral chamado cavernoso, né? Mais grosseiro é aquele perispírito, mais necessário de reparação, de trabalho em si mesmo, de melhoramento, é fato, né? Então, começa-se aqui no umbral nebuloso até chegar lá embaixo no umbral cavernoso. Então, também são pessoas que estão aparentemente no mesmo ambiente, mas em ordens diferentes, né? Uns estão com um passo para fora, ou seja, um passo para entender e aceitar, né, e querer a ajuda, né? Lembra a diferença de estar numa dimensão positiva e numa negativa? Estarmos numa região positiva é a gente querer ter discernimento, entender, né? Olha, eu errei, eu quero consertar, eu não vou ficar de uma certa forma com rebeldia, porque não vai adiantar, né? Tá errado, ou é isso mesmo que eu fiz, pronto, e acabou, e agora eu preciso consertar. Essa é a diferença. E aqueles que estão no umbral, tá ali o tempo todo indo contra. Não, eu não estou errado, não, eu sou o certo. Ou então, se eu vou fazer o mal mesmo, porque eu quero é isso, eu quero ver o circo pegar fogo. Então, essa é a diferença. Mas todos são espíritos errantes, né? Mas com as chagas um pouco mais abertas ou um pouco mais fechadas. Há um número determinado, pergunta 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Esse número é ilimitado, porque entre essas ordens não há uma linha de demarcação traçada como barreira, e assim podem multiplicar-se ou restringir-se à vontade. Entretanto, considerando os caracteres gerais, podem ser reduzidos às três principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, ou seja, os puros espíritos. Formam a segunda ordem os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que predomina neles. A terceira pertencerão àqueles que ainda se acham na parte inferior da escala, isto é, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que retardam o seu progresso, essas são as suas características. Então, aí, há um determinado número, né, de ordens ou de graus de perfeição. Então, ele fala, olha, é ilimitado, porque cada um está num ponto, né, gente? Principalmente olhando para nós enquanto espíritos imperfeitos. Porque quem está lá na frente, né, eles já não têm, eles já, principalmente a classe dos espíritos puros, não tem os resquícios, as impurezas que a gente carrega conosco, né? Agora, entre nós, a gente costuma ver tudo misturado, né? Tem pessoas que são melhores, outras que são ruins demais, outras que são medianas, né? Aqueles que estão um pouco à nossa frente, aonde o bem prevalece, mas ainda não está completos, na plenitude. Então, a gente pode classificar, é ilimitado, mas para que a gente possa entender, classifica-se em três. Aqueles que estão lá na nossa frente, na casa dos espíritos puros, né? Aqueles que estão ali mediano e aqueles que estão na imperfeição. E em cada uma delas, em cada ordem dessa, tem variações aí ilimitadas. Pergunta 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem é a preocupação dominante, têm o poder de praticá-los? Cada um deles dispõe desse poder segundo o grau de perfeição a que chegou. Daí que uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, porém todos ainda têm que sofrer provas. Então veja bem, os medianos não quer dizer, né? São aqueles que o bem sobrepõe sobre o mal, né? Então vamos imaginar uma terra regenerada.
terra regenerada será onde o bem estará em posição superior à do mal, né? Ou seja, a gente vai ver mais boas ações do que más. E aí a gente vê onde isso encontra, né? A gente está na classe dos espíritos imperfeitos, porque primitivos, porque nós estamos terra em um planeta de mundo de expiação e provas, e olha quanta maldade a gente tem visto ultimamente, né? A gente tem visto aí barbaridades. Se a gente for colocar na balança o bem com o mal vai estar mais elevado, né, do que o bem. O bem existe, existe, mas minoria. No mundo mediano, onde o bem prospera, ou seja, o bem, o lado do bem está mais alto, né? Está aí acima do mal, eles ainda passam por provas, mas bem menores do que nós que estamos no mundo de expiação e provas, né? E ali o bem, ele prepondera. Cada um contribui com o que pode, né? E aqui está dizendo, o próprio livro dos Espíritos fala, né? Aquele que pode colaborar com a ciência, colabora, aquele com a sabedoria, com a bondade, cada um vai dando o melhor de si. Deve ser muito bom, né? A gente viver num lugar que você sabe que ainda até algum pedacinho das chagas possa estar aberto, mas o bem prevalece. O bem está ali. Eles podem fazer o bem? Podem e o fazem, porque o nível que eles se encontram, eles não conseguem mais fazer o mal. Eles atingiram um determinado discernimento que deles o que tende a vir é muito mais coisas boas do que coisas ruins. Pergunta 99. Os da terceira categoria são essencialmente maus? Então vamos olhar para nós. Nós aqui somos totalmente maus, né? Será que em cada um de nós existe aí uma pontinha do bem? E a resposta é não, né? Nós não somos essencialmente maus. Há uns que não fazem nem o bem nem o mal, fazem nada, né? Ou seja, estão estagnados, porque isso também não é progresso, nós já vimos isso. Você não fazer nem o bem nem o mal, né? Você precisa dar direcionamento na sua vida através do livre-arbítrio que você tem, né? Você não vai estar fazendo nada, mas vai estar estagnado também, né? Eu acho que já não fazer o mal é uma boa, mas ficar parado também não é. Outros, ao contrário, deleitam-se no mal e ficam satisfeitos quando lhes surgem oportunidade de praticá-lo. Há também os levianos ou travessos mais perturbadores do que maus, que se comprazem mais ainda na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades do que se ria, né? Então, onde nós estamos, a gente não é totalmente, né, essencialmente maus, né? A gente tem aqueles estagnados, tem aqueles que tentam fazer o bem, tem aqueles que tentam se melhorar, isso é fato, mas há aqueles também que têm prazer em fazer o mal e estão só aguardando uma oportunidade para poder fazer. E tem aqueles que adoram perturbar, que adoram zombar, né? Que adoram rir do outro e está aí aguardando a oportunidade. Viu como que encaixa na gente? Como que encaixa, talvez não na gente, mas no mundo onde nós estamos? Quantas pessoas estão aí, ficam aguardando, esperando a oportunidade de ir lá para poder, né, cutucar o outro? A gente encontra muito. E aí a gente vê a real característica e a gente entende a necessidade de evolução, né? Não do mundo, mas de nós que aqui estamos. Porque daqui a pouco, na Terra regenerada, né, essas crianças que estão vindo aí, já vai começar a mudar o cenário, e nós vamos embora. O cenário eles vão mudar, mas nós vamos continuar sendo aquilo que nós, né, de onde nós paramos aqui. Se nós conseguimos um bom posicionamento, nós vamos embora, né? Agora,
Se não, nós vamos também, né? Só que seguindo agora uma outra linha. Nós terminamos, então, o estudo sobre cadê? As diferentes ordens de espíritos. Nesse ponto, alguma dúvida, gente?